Em 2024, a Bolsa de Valores brasileira caiu 10%. Quem colocou R$ 1.000 em janeiro e terminou dezembro com R$ 896. Olha só, vou te mostrar aqui. Janeiro de 2024, vamos olhar aqui no gráfico, ó, mais ou menos ali, 27 de dezembro. Tem uma queda de 8,90. Daria um pouquinho mais, na casa dos 10%, tá vendo? Observa aqui, você pode observar nesse gráfico que teve uma queda de aproximadamente aí 10%. E aí, quem se desesperou nesse ciclo saiu perdendo dinheiro. Quem comprou no início do ano a um preço e vendeu no final do ano quando viu as ações despencarem, saiu com muito menos dinheiro, na verdade, né? Menos do que começou. Em 2025, o mesmo índice subiu 34%. O melhor ano desde 2016. Olha só, 2025, ó, 3 de janeiro, bem no iniciozinho, a gente vai pegar precisamente, é só clicar aqui no gráfico, ó, e arrastar. 2 de janeiro, aí vai, aproximado, 35,44% de valorização, que você consegue ver. Então, R$ 1.000 virou R$ 1.340. 2 anos seguidos, resultados completamente diferentes, completamente opostos, né? Enquanto isso, quem colocou R$ 1.000 no mesmo investimento, no investimento mais simples, como um Tesouro Selic, ganhou quase 11% líquido em 2024 e quase 12% líquido em 2025, sem oscilação, sem correr risco, sem perder sono, sem ficar desestruturado em função das oscilações do mercado e sem precisar entender nada sobre empresas, sobre balanço, sobre gráficos. E sabe o que é mais absurdo? Esse relatório é feito pelo Tesouro Nacional, tá? É o balanço do Tesouro. Ele é divulgado aí, ó, desde setembro de 2003. Tá? E é uma publicação que ocorre mensalmente. Eu vou te mostrar aqui o que acontece. Esse é o relatório, tá? Balanço do Tesouro. Isso aqui foi de fevereiro de 2026. Vendas, tem todos os detalhes aqui, tá? Em relação ao Tesouro Nacional, estoque de investimento. E aqui ele fala sobre número de investidores, né? 34.800.000 investidores estão cadastrados, que representa aí um aumento, né? Entraram 200.000 novos participantes, representa um aumento de 9,7% nos últimos 12 meses. Isso aqui, 34 milhões, é o número de investidores cadastrados. Bom, agora desses 34 milhões, 90%, 30 milhões de pessoas nunca clicaram no botão para fazer uma operação de compra. Olha só, número de investidores realmente ativo, 3.400.000. Não é falta de acesso à informação, que hoje tem informação, muita informação de valor, de alto valor agregado disponível. Não é falta de dinheiro. A grande causa é que muitos acreditam que investir é muito complicado, investir é muito difícil. E hoje eu vou te provar que não é. Eu vou te mostrar com números reais aí de 2025, os números que eu estou trazendo, e a própria taxa básica de juros do Brasil, ou taxa básica de juros da economia, que é Selic, que atualmente está na casa dos 14,75% ao ano. Ela teve uma pequena redução, mas ainda está consideravelmente elevada, né? Então imagina que você tivesse ali R$ 500, R$ 1.000, R$ 5.000, o quanto eles renderiam em cada um das 4 possibilidades de investimento que eu estou trazendo para você, que eu vou trazer para você e que todo iniciante, todo investidor iniciante, todo mundo que está pensando em dar os primeiros passos, precisa conhecer. Eu vou falar um pouco de tesouro, vou falar do CDB, vou falar de Tesouro Selic, vou falar de fundos imobiliários e vou falar de ações no nível bem básico, bem inicial, para te mostrar o quão simples é investir, beleza? E você vai saber exatamente, quando a gente finalizar, qual é o primeiro passo para seu perfil. E você vai perceber que era muito mais simples do que você imaginava se você ainda não investe, se ainda não faz uma operação no mercado, beleza? Seja muito bem-vindo, meu nome é Murilo Cardoso e eu te ajudo a investir por conta própria, com segurança e confiança,
mesmo que você esteja saindo do absoluto zero. Então, se esse tema te interessa, já clica aí no botão, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder o caminho do progresso financeiro. Ah, Murilo, tá bom, eu entendi, eu preciso investir. Essa é a ficha que cai para a grande maioria, talvez possa estar caindo para você aqui, né? Mas eu vou investir em quê? É a primeira dúvida, é a primeira pergunta. Tesouro, CDB, fundos imobiliários, ações, quanto dinheiro eu preciso colocar nesse negócio? Qual o nível de risco que eu estou me expondo? Quanto rendeu cada um deles de verdade? E qual é a melhor opção para quem está começando? Como eu, por exemplo, estou saindo do zero. É isso que a gente vai resolver agora, sem jargão, sem muita enrolação, com o mínimo de termos técnicos possíveis, beleza? Aos poucos você vai ter que se familiarizando, é inevitável, você vai entender, vai pegar uma visão ali dos principais termos, mas eu vou evitar ao máximo usar termos muito técnicos, tá? Então, antes de falar de cada um dos investimentos, eu preciso te mostrar uma coisa. Já pega aí o seu celular, pega o seu celular agora, abre o app, o aplicativo do banco que você tiver e olha lá as opções de produto financeiro. Qual a primeira impressão que você tem? Você vê CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, NTNB, NTNF, COI, debênture incentivada, FII em fundo imobiliário tesouro, fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário, fundo de fundo, ações, BDR, ETF. Nossa, uma sopa de letrinha absurda, não é? Dezenas de produtos, cada um com a sigla que parece um código bizarro, um código aleatório. Aí você pensa, na primeira coisa que vem na cabeça, meu, o que eu tenho que fazer? Bom, a maioria das pessoas que quer começar a investir, ela se sente perdida. Essa é a grande realidade. Mesmo depois de assistir aí diversos vídeos na internet, talvez essa seja a sua realidade. Vários vídeos relacionados ao assunto você assiste e às vezes você sai de um vídeo que você não consegue entender nada. Eu acredito que aqui vai ser diferente, tá? E é por um motivo simples. Ninguém começa pelo mapa. Todo mundo começa te entregando um catálogo de opções, como o app. Você abriu aí, tem um catálogo repleto de opções para você. Mas você precisa, nesse momento, o catálogo ele te mostra tudo que existe, todas as opções disponíveis. E isso acaba te paralisando, porque você vê aquele mundo de opções, aquela quantidade enorme de alternativas e você não sabe por onde começar. Você não sabe para onde você tem que ir. Faz sentido para você? Você não precisa entender sobre todos os investimentos do mercado. Não. Eu vou te falar das 4 principais alternativas e você vai saber qual a ordem que você precisa entrar em cada uma deles, ou que cada um deles precisa entrar em sua vida, beleza? E você vai permitir se fizer sentido ou não. Vamos começar pelo mais simples, vamos começar pelo CDB. Quando a gente fala da sigla CDB, a gente está falando que vamos fazer o banco trabalhar para você. Esse é o investimento mais básico que provavelmente já está disponível no seu aplicativo do banco. A hora que você entrar aí em qualquer aplicativo básico, ele vai estar lá, vai ter uma opção para você, muito provavelmente, que é o certificado de depósito bancário. Esse é o significado da sigla, beleza? Então, esquece esse nome técnico, isso aqui não importa. Já pensa assim, quando você vai pegar um empréstimo no banco, o banco ele vai te cobrar juros, certo? Bom, no CDB, você inverte a lógica. É você que empresta o dinheiro para o banco. É isso. E o banco ele tem que te pagar juros em troca desse dinheiro. Então você está abrindo mão de uma quantia para que lá na frente você receba esse valor corrigido com juros e o banco que vai te pagar. Então a gente está invertendo, a gente está virando o jogo, beleza? O banco pega o seu dinheiro, ele faz o quê? Ele vai emprestar esse dinheiro para os outros correntistas, para os clientes dele, para as outras pessoas, e ele vai cobrar um juro muito mais alto. É onde ele vai cobrar um crédito rotativo do cartão, ele vai cobrar a taxa de juros do empréstimo pessoal, um empréstimo com garantia, beleza? E ele vai te devolver uma fatia infinitamente menor, como rendimento, como juros, para compensar o tempo que você abriu mão desse dinheiro em detrimento ali desse investimento. Bom, e quanto rendeu 2025 ali? Um CDB que pagava 100% do CDI.
qual é a taxa de referência que você pode levar em consideração. Então, os bancos, eles usam um indicador de mercado chamado a taxa DI como um indicador base. A taxa DI, ela é uma taxa que ela é regida pela movimentação de transferência entre bancos. Por isso que o termo CDB é chamado Certificado de Depósito Interbancário. E é essa média desses volumes de transferência entre os bancos que determinam essa taxa. Mas essa é uma taxa muito próxima da taxa Selic, tá? Se você abrir a Selic, um gráfico, tem a taxa Selic, a taxa DI, eles estão muito próximos. Bom, então nesse cenário, considerando ali que um CDB rendeu 14,32% bruto, isso é feito de forma automática, você não precisa se preocupar. No final o dinheiro vai cair na sua conta corrigido, beleza? E vai ser descontado já um imposto de renda para você. Então o dinheiro cai líquido, descontado de forma automática. Então daqueles 14% vai estar na casa ali dos 11 a 12% líquido para você, que é o que vai cair no seu bolso, o valor corrigido, beleza? Então vamos pensar aqui, ó, nesse cenário. Digamos que você emprestou uma quantia de R$500 para o banco, investido lá no CDB, que paga 100% do CDI, beleza? No final de 12 meses, você teria o equivalente ali investido a R$59, beleza? Esse seria o seu ganho no final aí dos 12 meses. Já uma quantia de R$1.000 investido no mesmo CDB no final de 12 meses daria um valor aproximado de R$118,20. E aí, assim sucessivamente, para quem tem mais dinheiro, tem R$5.000 investido, no final teria uma quantia aproximada de R$591. Você pode estar pensando aí, né? Ah, Murilo, mas e se o banco quebrar? Pô, se o banco quebrar, essa é uma dúvida comum, é uma dúvida super justa, né? Mas é uma das mais fáceis de resolver. No caso do CDB, existe a garantia do FGC, ele tem essa cobertura, ele tem essa garantia, que é como se fosse um seguro que protege o seu dinheiro em caso de quebra, um problema mais pontual, beleza? Então essa cobertura eu não vou entrar em detalhes porque eu vou deixar, tem outro vídeo aqui no canal que eu já entro bastante detalhes, já trago bastante informação sobre a importância, sobre a cobertura do FGC. Eu vou deixar a referência aqui para você assistir na sequência. Então pensa aí no que significa para alguém que vai investir R$1.000, R$500, R$5.000, você tem uma proteção absoluta, não uma proteção total em relação ao valor que está investido ali, em caso de uma quebra do banco, em caso do banco não conseguir arcar com suas responsabilidades e acabar entrando num processo aí que a gente chama de liquidação, beleza? Mesmo se ele quebrar, você tem garantia a partir desse mesmo mecanismo. E ele também protege a poupança. E para que serve esse tal de CDB? É para quem quer fazer o primeiro investimento, é um investimento mais simples, é um investimento mais seguro, com a maior probabilidade de você resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, né? Rendendo acima da poupança, rende muito mais do que a poupança. Então você tem o mesmo nível de segurança, mesmo nível de garantia, com resultado, uma rentabilidade muito maior. Beleza? O investimento mínimo está disponível na maioria dos bancos digitais e aí você consegue colocar ali em quantias muito baixas, 10, 20, 30, 50 reais ali, dependendo da instituição. Beleza? Com a taxa Selic atual, na casa aí dos 14,75 ao ano, um CDB que paga aí 100% CDI, ele está pagando mais de 1,1% ao mês bruto. Tá ruim para você? A poupança paga 0,5%. A gente também tem o Tesouro Selic como alternativa. Ele é um investimento mais seguro do Brasil, tá? O CDB você está emprestando dinheiro para o banco, no Tesouro Selic para o governo. É simples assim. O Tesouro Direto é um programa do governo federal que permite qualquer pessoa compre papéis e investe dinheiro direto para o governo. Entregue dinheiro ali para o governo em troca de uns juros. Tranquilo, muito simples, muito fácil. Quando você compra um título do Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o Brasil, no nosso país. E o Brasil vai te pagar uma taxa básica de juros, a correção em cima da taxa Selic, beleza? Todos os dias, de forma automática, tranquilo. Ele não oscila, ele não cai o preço. O único caso que você perderia o dinheiro era caso o governo brasileiro venha a falir,
que é algo bem difícil, né? Eu não vou dizer impossível, né, acontecer, mas eu acredito que se chegar nesse nível, a gente tem um problema muito maior. Tem outros problemas muito maiores que a gente vai ter que lidar, beleza? Bom, enquanto rendeu o título do Tesouro, né, o Tesouro Selic, 14,32% bruto, aproximadamente aí 11,82 líquido. Então, estou trazendo aqui percentuais, valores mais aproximados, tá? Não é um valor exato, é só para você ter como referência, para você ter uma noção e ter um parâmetro aí para você conseguir comparar com outras alternativas. O rendimento é bem prático, ele é o mesmo. A única diferença é que o CDB ele é garantido pelo FGC, beleza? É um fundo privado de proteção. No caso do Tesouro Selic, a garantia ela vem do próprio Tesouro Nacional, que é o governo federal. Então, ambos são investimentos, são alternativas extremamente seguras, tá? E a escolha entre um e outro é quase que irrelevante para quem está começando, principalmente, tá? Você está saindo do zero, não precisa esquentar com isso. O importante é você dar o primeiro passo. Eu tenho 34,8 milhões de pessoas que estão cadastradas lá no Tesouro Direto e apenas 3,5 milhões eles têm realmente ou fez algum tipo de investimento. 90% dessas pessoas fizeram o seu primeiro cadastro ali, mas não fizeram nenhum tipo de operação, não investiu, né? E pararam mesmo antes de dar o primeiro passo. Com a Selic a 14,75 ao ano, cada mês que o seu dinheiro está parado é o equivalente ao rendimento ali de 1,22% de rendimento que ninguém recupera, não tem como voltar. Então, 5 mil parado ali por 12 meses, você está perdendo o equivalente ali, R$ 536 indo para o lixo, sem você fazer nada, né? Sem você gastar nada, tá simplesmente desperdiçando, porque você está deixando o dinheiro parado. Só por não ter clicado no botão comprar, colocado alguns valores básicos, ir lá e fazer uma operação. E para quem serve? O tesouro ele serve para qualquer pessoa que quer ter uma reserva de emergência com possibilidade de resgate a qualquer momento, quando você precisar, segurança máxima e quer começar ali com pouco dinheiro. Esse é o fato. Investimento mínimo na casa dos R$ 30, no caso do CDB, no caso do Tesouro Selic é um pouco maior, vai estar na casa dos R$ 180, mas a diferença é muito baixa. Existe mais de um tipo de título de tesouro, isso é importante você ter conhecimento. Existem várias alternativas, eu vou mostrar para você, mas o Tesouro Selic é o que é recomendado. Por quê? Porque os outros títulos ele tem outras características, tem uma oscilação muito mais forte. Tem o Tesouro IPCA, por exemplo, que cada título ele tem um valor específico, que a galera chama de valor unitário, do preço unitário desse título. E esse preço ele sofre variação, ele muda ao longo do tempo, tá? Então isso pode trazer grandes prejuízos para você. Pode trazer lucro também. Quando a galera, você vê o pessoal falando no mercado, a oportunidade de você ganhar muito dinheiro, multiplicar X vezes seu patrimônio com a queda das taxas de juros, é porque eles estão falando de um fator que é chamado de marcação a mercado e que está justamente ligado a essa variação do preço. Então, quando a taxa básica de juros da economia cai, você tem um título que é super valorizado e com a queda ele passa a reduzir o valor. Essa alteração do preço pode te gerar um grande lucro se você tem um título que paga super bem e você quer devolver ele para o mercado. E aí, quanto maior o prazo de vencimento desse título, maior tende a ser a sua valorização com relação à marcação no mercado. Maior tende a ser o seu ganho. Porém, por outro lado, o risco negativo também é verdadeiro. Você pode vir a tomar prejuízos proporcionais, beleza? E o que é o IPCA? O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil. É o que mensura a variação dos preços dos produtos consumidos pelas famílias brasileiras. E aí esse título do Tesouro IPCA ele é remunerado com base na variação no percentual do IPCA, que é desse índice de inflação, somado a uma taxa é uma taxa fixa, tá? Eu vou compartilhar aqui para você. Eu estou aqui no site do Tesouro Direto. Eu tenho aqui a opção de produtos. Observe que tem aqui o Tesouro Selic, tem o Tesouro IPCA
tem Educar Mais, tem várias outras alternativas. E tem um tesouro prefixado. O nome já diz, ele remunera uma taxa fixa. Então aqui é a parte mais importante para a gente. Observa aqui que é o título mais escolhido para reserva. É justamente esse o primeiro passo que eu estou recomendando para você. Né? É você ir para um caminho de maior segurança. Então tem o Tesouro Selic para 2031, que é a data de vencimento dele. Então observa aqui a rentabilidade, ele vai pagar a taxa variação da taxa Selic, nesse caso, mais 0,08 ao ano, tá? Então é somado a variação da taxa Selic. O investimento mínimo nesse caso aqui, ó, R$ 187,89 nesse momento. Aí tem aqui o Invista com Segurança. Aí aqui você consegue fazer uma simulação aqui, ó. Se você colocar um vencimento para 2031, pegando esse título e fazendo o primeiro investimento ali, vamos botar aqui um valor bem baixo, ó, R$200 por mês investido no título do Tesouro. E aí vamos dizer que você vai colocar todos os meses o mesmo R$200. No final desse período você vai ter o equivalente a R$14.800 e mais um quebrado, beleza? Já dá aqui a rentabilidade estimada para você e dá a data do vencimento, e ele já faz até um comparativo para você. Na poupança esse dinheiro renderia R$13 mil. É uma diferença, beleza? Que precisa ser considerada. Você recebeu de juros R$ 2.875,55. Tá vendo? Olha, e no horizonte de 5 anos. Então, quanto mais tempo, maior tende a ser essa diferença. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó, Tesouro IPCA. Observe, 2032, ele está pagando a inflação, a marcação do índice de inflação, mais uma taxa fixa de 7,53. É uma taxa considerável. Ele está dizendo aqui que você vai ter um ganho real, bruto, de 7,53. Esse é o foco de qualquer investidor. Ganho real. Isso aqui é uma garantia absurda, tá? No longo prazo. E olha só o investimento mínimo. R$ 29,69. Entende o que eu estou falando? R$ 29,69. É muito baixo. Então vamos pegar aqui, ó. Se você pega um título de IPCA 2040, põe aqui R$200 por mês. Nesse caso, simular, você teria no final, lá em 2040, R$77 mil. Agora, se for o título mais distante, a gente está falando 2050, você teria R$249 mil. Isso aqui é o que você precisa levar em consideração. Se eu pegar R$200 vezes 288 meses, eu tenho aqui o equivalente a R$57 mil, R$57.600. Então, R$200 por mês, que é o que você colocou, por 288 meses, multiplicado por 288 meses, que é entre 2026, que é quando esse vídeo foi publicado, até 2050. 2000 dá 288 meses. O total que você colocou do seu bolso de dinheiro foi R$57.600, certo? Mas observe que o rendimento do título é 249.700. Então, você tem uma diferença, 249.772,62 menos os 57.600 que você colocou do seu próprio bolso, né? Você tem uma quantia de quê? De juros, R$192 mil, R$172,62. Então, é uma quantia considerável, porque tudo isso é o efeito dos juros compostos. Então, quanto mais tempo você deixa o valor investido, maior é o impacto dos juros compostos. Ah, Murilo, mas se eu tenho R$500 aqui investido nesse tesouro durante esses 24 anos, estou falando que você ter no final R$600 mil, R$627 mil. Isso em 2050, no horizonte de 24 anos. Ah, Murilo, mas eu não tenho esse tempo todo. Vamos ver 2040, que aí 2040, se você calcular em 2040 menos 2026, que é o ano de publicação desse vídeo, a gente está falando de 14 anos de horizonte, né? Então, se você pegar R$500 e colocar aí 14 anos, então falando de você ter R$194 mil aí no final investido, beleza? Se você pegar esses R$500 vezes, vamos pegar primeiro 14 anos, dá 12 vezes 14, dá 168 meses, beleza? Então, você vai pegar R$500 vezes 168 meses,
daria o equivalente a R$ 84.000, menos os 194 mil, que é aqui da rentabilidade do Tesouro, ó, 194.497,26, você está ganhando de juros o equivalente a R$ 110.497. Então aqui você entra no site Tesouro Direto, você pode colocar no Google, clica aqui na aba de produtos e você vai no produto, ele abre essa página, você desce e aqui você consegue brincar com o valor que você quiser. Tá? Esse título do Tesouro IPCA, por exemplo, ele protege você contra a inflação, né, ao longo do prazo e te proporciona um ganho real considerável, beleza? Mas se você resgatar antes da hora, né, você corre o risco de você perder dinheiro. No caso do Tesouro IPCA, isso aí é um fator relevante que você precisa considerar. Já o Tesouro Selic, ele sofre menos oscilação, então ele é bem mais tranquilo, tá? Então a maioria dos investidores iniciantes acabam confundindo os dois e pode correr o risco de comprar errado. Tesouro Selic é Tesouro Selic, tá? É o que eu acho que é o mais interessante para quem está começando e é mais indicado para o caso, por exemplo, de você querer guardar a sua reserva de emergência. Então, para o primeiro investimento, primeiro passo, você vai lá, CDB, que pague 100% CDI, e Tesouro Selic. Esses são os pontos-chave aqui nesse primeiro passo. E ponto, beleza? Até aqui eu já te mostrei duas alternativas que funcionam para qualquer investidor iniciante. São alternativas bem consolidadas no mercado. O CDB com possibilidade de resgate a qualquer momento, né, com valor total, seja o valor parcial, e a mesma coisa com o Tesouro Selic. Ambos são seguros, ambos são acessíveis e ambos estão rendendo aí na casa do 1% ao mês. Nessa realidade, nesse momento, isso não vai se permanecer aí por muitos anos, tá? O mercado é cíclico, a Selic é variável, então vai ter momentos de baixa também. Então é importante você estar consciente, beleza? Mas para o primeiro passo, eu acho que é mais do que interessante, é mais do que fundamental. Agora eu vou te mostrar aqui mais dois investimentos que vão render muito mais, porém tem um preço. Eles cobram muito mais, tem uma carga emocional muito maior, e aí isso é um fator importante que você precisa levar em consideração. Se você está começando do zero, talvez ainda não seja a hora certa, né, o momento ideal para você pensar nessas alternativas. Mas é importante, eu vou trazer para você, beleza? Então, a primeira alternativa que eu vou falar para você é o fundo imobiliário, tá? É uma alternativa de investimento bem conhecida, ela já está no mercado de renda variável. Então, um jeito de você ter imóveis, investir em imóveis, sem precisar comprar um imóvel propriamente dito, um imóvel físico. E se eu te disser que você pode ser dono de um pedaço, por exemplo, de um shopping, né? E sem ter a grana. Você pode ser dono também de um galpão logístico, de um hospital e receber aluguel todos os meses por isso. Essa é a alternativa, que é o fundo imobiliário, beleza? Então, você consegue investir sem burocracia, bem tranquilo, de uma maneira muito fácil, uma alternativa bem fácil de você conseguir investir e colocar dinheiro numa alternativa como o fundo imobiliário. E é exatamente isso que um fundo imobiliário lhe traz. Então, o fundo imobiliário, ele é um fundo, né, que investe em imóveis reais ou ele investe em papéis que estão ligados ao setor imobiliário. Por exemplo, letras de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários. Você já deve ter falado da sopa de letrinha aí, que eu já te comentei, LCI e CRI. São as duas principais, letras hipotecárias, tá? Então são os principais títulos que estão atrelados ao mercado imobiliário. Então o fundo imobiliário ele pode investir em imóvel físico ou ele pode investir em papéis. Então o imóvel ele tem um valor total, o patrimônio total do fundo ele é fracionado em milhões de cotas, tá? Na hora que você vai investir, você pode comprar uma cota, beleza? Pensa como uma cota como uma fatia do fundo, uma fatiazinha ali da pizza, beleza? Que ela pode variar ali de R$9 e pode chegar na casa aí de R$8. Vou mostrar para você aqui, ó.
Observe, eu estou num site aqui, ó, que tem algumas alternativas já para você. E aqui, se você observar aqui, MXRF11 é um tipo de fundo imobiliário. Olha o preço dele aqui, ó, R$ 9,72. R$ 10,85 é o SNAG11. SNL11 é a sigla, tá? Cada ativo de fundo de renda variável ele tem uma sigla diferente. Aqui, ó, R$ 8,56. E assim sucessivamente, ó, 8, R$ 10. E tem fundos muito mais caros, com valores muito maiores também, tá? Então aqui, ó, você pode ver aqui nessa outra lista, tem um fundo que está na casa dos R$ 86, R$ 75, R$ 95, beleza? Então, os preços, as opções, elas são as mais variadas. Você for lá e comprou uma cota. Todo mês, a partir do momento que você compra uma cota, o que acontece? Ele vai cair um valor proporcional a essa cota na sua conta, né, que é equivalente aos aluguéis, os pagamentos dos rendimentos desses imóveis. Então, o fundo imobiliário ele é obrigado, por lei, a distribuir um percentual relativo de todos os rendimentos gerados pelo patrimônio do fundo, tá? Então, chega na casa ali dos 90, 95%, tá? Então, ele vai pegar 90, 95% do lucro gerado pelo fundo e vai distribuir para os cotistas. E aí você vai receber isso em forma de dividendos, de proventos, beleza? Que são os aluguéis. Esses pagamentos são mensais, né? E eles são chamados de dividendos ali, o proventos, beleza? São isentos de imposto de renda, é um grande benefício, tudo que cai lá é isento de imposto de renda. Mas antes de você sair comprando, eu preciso te mostrar o lado que ninguém gosta de falar. Então eu tenho aqui, ó, pra você ter noção dos valores, né? Tô aqui no MXRF, vou entrar nele, tá? Aí aqui tem alguns dados relevantes sobre ele. Então, o que dividend yield é um indicador que mostra qual é o quanto ele distribuiu de dividendos, né, ao longo do último ano, tá? 12,26. Olha só o último rendimento dele, 10%, tá? O último rendimento que ele pagou foi 10%. O patrimônio do fundo é de 4,4 bilhões. Então esse fundo é um fundo bem legal, não vou entrar muito em detalhes, porque aí vai trazer muita complexidade, mas o mais importante que eu quero te mostrar é a lista de rendimentos. Então aqui, ó, vamos lá, nosso MXRF é o cara que estava lá, ó, todos os anos, quanto ele vai distribuindo ali, ó, em média, nos últimos anos. Você pode ver aqui, ó, data base, ó, 30/1/2026. Acho que a tabela talvez seja um pouco pequena. 30/1/2026, ele distribuiu aí, ó, com a cotação base, um valor de 10 centavos de rendimento, ó, 10 centavos, 10 centavos, tá? Então ele está distribuindo na casa dos 10 centavos aqui de rendimento para você. Isso aqui eu tô falando de janeiro de 2026, tá? Beleza? Então só para você ter uma noção. Então se você comprou uma cota, você vai receber o equivalente a 10 centavos. Se você comprou 10 cotas, você 10 centavos vezes o número de cotas que você adquiriu nesse fundo imobiliário. Beleza? Bom, e o que aconteceu com o fundo imobiliário? Existe um índice que o índice ele é composto pelos principais ativos de um determinado setor, no caso o IFIX, de fundos imobiliários. Os principais ativos ali são ativos os mais variados, tá? E o IFIX, ele sofreu uma variação considerável que você precisa ter noção e é bem comum no mercado, assim como eu mostrei para você no caso das ações em 2024, né? O IFIX ele também tem um resultado mensurado e que sofreu uma oscilação considerável, tá? Então, mesmo com a distribuição constante ali dos dividendos, ele caiu no ano de 2024 equivalente a 5,89, algo aproximado. Vou compartilhar para você aqui para você ter uma noção. Estou com um gráfico aqui, ó. Dá para ver meu mouse aí. Então vou pegar um horizonte maior de tempo. Vamos pegar aqui, ó, iniciozinho de 2023, de 2024, 5 de janeiro. Não deu para pegar exato. Até dezembro, 27 de dezembro de 2024. Ele caiu ali algo na casa, não está perfeito exatamente o número, mas caiu na casa ali aproximado. 6, um pouquinho ali próximo de 6%.
beleza? Dá para ver que tem um vermelhinho aí, uma seta para baixo e tem um número aí indicando a variação para baixo ali, nesse período, tá? É o que aconteceu e acontece no mercado de renda variável. Então isso aqui, essa oscilação é normal. Isso quer dizer, você recebeu o aluguel, ele pagou todos os meses normalmente, tá? A não ser que tenha tido algum problema grave, mas o valor da cota caiu, né? O aluguel acaba compensando, mas quem olha só o rendimento mensal caindo na conta, acha que está ganhando dinheiro, mas no final o valor, né, a rentabilidade do seu ativo, ele deu uma oscilada para baixo, né? O patrimônio total ele acaba encolhendo. Esse é o impacto dessa queda, né? E o que aconteceu no ano de 2025? Então, o mesmo índice aqui, ó, de 3 de janeiro de 2025 até 26 de dezembro de 2025 está marcando aqui uma alta de 21,14% no ano seguinte. Ou seja, 2024 estava em queda, teve uma queda ali na casa dos próximos dos 6, e no ano de 2025, no ano seguinte, ele teve uma alta de 21,15%. Então, no ano de 2024, quem investiu, o patrimônio encolheu. No ano de 2025, o patrimônio aumentou. E é melhor do que CDB, melhor do que Tesouro Selic. Então, quem aguentou a queda do ano de 2024 e manteve suas cotas sem desespero, tranquilamente, ele recuperou tudo e acabou lucrando. Mas quem vendeu desesperado, ali em 2024, com aquela primeira queda, realizou um prejuízo e perdeu uma recuperação logo na sequência, uma recuperação considerável. Então, essa é a natureza do investimento, né, no mercado de renda variável. Tem essas oscilações, o preço cai, o preço aumenta. Entendeu? O valor pode subir e cair, dependendo das condições do mercado. E nem sempre é algo que está relacionado mesmo a um fator negativo com relação àquela cota. Simplesmente aconteceu um evento que não tem nada a ver, às vezes, pode ser até próximo setor ou não, que gerou um impacto, uma negatividade no mercado como um todo. E aí o efeito manada, às vezes, gera um desespero, um monte de gente vende e isso gera um impacto no preço, beleza? Mas tem que olhar, tem que entender o que é que está acontecendo, não adianta de se esperar e sair vendendo seus ativos de maneira aleatória e desesperada. Fechou? Então, eles não andam numa linha reta, isso é fato. E é por isso que o fundo imobiliário não é recomendado para quem precisa do dinheiro para ontem, para quem precisa do dinheiro no curto prazo, tá? Isso aí é importante que você tenha bastante ciência que não é recomendado um ativo de renda variável para quem precisa do dinheiro no curto prazo. Aqui tem uma tabela, eu vou mostrar aqui para você o rendimento 2025. Para quem deixou o dinheiro R$ 1.000 aqui investido na poupança, sei lá, ganhou 8,19 em 2025. Vamos chutar. Beleza? E para quem investiu em CDB e Tesouro, ganhou algo líquido, né? Teve um rendimento líquido na casa dos 11,82%. Beleza? E quem deixou o dinheiro aí no fundo imobiliário, não se desesperou e vendeu lá em 2024, se você segurou a onda, você recebeu aí o equivalente a 21,15% de alta no fundo imobiliário, por exemplo, tá? Os mesmos R$ 1.000 na poupança renderia 81,90, renderia no Tesouro e no CDB algo aproximado ali na casa de R$ 118,20, no fundo imobiliário 211, né? E nas ações teria o equivalente a R$ 340, que foi a alta que aconteceu no ano seguinte, né? No ano de 2025 teve a alta de 34% em ações, beleza? O resultado de 2024, se você tivesse vendido desesperado, para quem ficou na poupança, foi ali na casa dos 7. Para quem ficou no CDB e Tesouro, foi na casa dos 8,97. Quem se desesperou com fundos imobiliários, levou aí um prejuízo de 5,89. E quem ficou desesperado no investimento em ações e vendeu tudo com a queda, acabou levando aí um prejuízo de 10,36. Então, em nível de risco, poupança, CDB, é praticamente zero, tá? Você tem a cobertura do FGC, no caso, né, da poupança,
que está coberta até 250 mil por CPF de instituição, tá? E você, no caso do Tesouro, também tem uma cobertura aqui, que a garantia é o soberana, é o próprio governo federal, beleza? E já no mercado de renda variável, você tem no fundo imobiliário um risco médio, médio a alto, e no caso de ações, um risco bem alto, tá? Então, se já passamos aqui pela proteção, no caso, ações, fundo imobiliário não tem proteção nenhuma. Não tem proteção nenhuma. Preju, vendeu na baixa, vai tomar o prejuízo e paciência. Na poupança, você bota R$ 1 lá. No CDB, você também consegue achar CDB muito baixo. No Tesouro, se for o Tesouro Selic, é um pouco maior, está na casa dos R$ 189 ali. R$ 180. Já no Tesouro IPCA e outras alternativas está na casa ali dos R$ 30. Então R$ 30 você consegue dar os primeiros passos. E cota de fundo imobiliário, você pode comprar uma única cota, você não precisa comprar várias cotas ao mesmo tempo. E você já viu ali, eu já te mostrei, que você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário na casa de R$ 9, R$ 8 até 100 e extrapolando. Tá, e ações é mais de 20. Você consegue comprar também uma ação por vez no mercado fracionário, mas o padrão é lote de 100 ações. E para quem serve essas alternativas, né? É para quem tem já uma reserva de emergência formada. Você precisa ter. É um pré-requisito básico. Você não pode chegar aqui e querer investir num ativo de renda variável sem você ter a base pronta, consolidada, tá? Então você precisa ter a reserva de emergência formada. Para quem quer receber uma renda mensal, livre de imposto de renda, isenta, tá? E você tem essa possibilidade no fundo imobiliário. Quem aceita ver o preço da cota subir e descer sem entrar em pânico, sem desespero. Você tem horizonte aí de pelo menos 2 a 3 anos de investimento, por isso você pode abrir mão daquele dinheiro. No caso, se o mercado cair durante 2 anos, você está tranquilo, sem problema. Você acha a cota de R$ 9 a R$ 200. Então, o fundo imobiliário, na minha opinião, é o passo 2. É um passo depois de você montar a base, né? Ter reserva de emergência, ter toda uma estrutura segura. Agora vamos falar um pouco de ações, né? Ações é uma fatia de uma empresa. Então, você pode comprar uma única ação, você está comprando uma fatia, um pedaço de uma empresa, né? E se essa empresa ela vender mais, ela faturar e lucrar, né, e crescer, então essa ação passa a valer muito mais. E se ela vale mais ou vale menos, no mercado de ações não tem proteção do FGC, não tem garantia do governo, não tem rendimento fixo, tá? Eles têm uma distribuição que chama de juros sobre capital próprio, tem a distribuição de dividendos, o lucro é dividido sim, mas o risco é real, tá? Mas o potencial também é muito maior. O que aconteceu ali entre 2024 e 2025 com o Ibovespa? Ele é o principal índice da bolsa e ele também sofreu oscilação lá no ano 2024 para o ano de 2025. Então eu te mostrei logo no início que no ano de 2024, ó, vamos pegar aqui, teve uma queda ali de quase 10%, 8,90 aqui, mas tem uns buracos, tá faltando alguns dias. Então vamos botar aqui na casa dos 10%. Beleza? Em 2024. Se você botou R$ 1.000 e se desesperou e vendeu, você perdeu aí algo na casa aí de 800, 900 reais. Beleza? Quem se desesperou. No ano seguinte, ele tem uma recuperação considerável. Vou pegar aqui, ó, já tem uma variação positiva de alta aí na casa dos 35,74%. É uma variação muito agressiva, tá? Então, esses mesmos R$ 1.000 foi aí para o patamar de R$ 1.340 para quem teve um pouco de paciência. Ah, Murilo, mas agora a pergunta que importa, né? Quem entrou em janeiro de 2024 animado e vendeu em dezembro de 2024 assustado, ele levou para casa daqueles 1.000 o equivalente a R$ 896. Perdeu ali uma boa grana. E perdeu a valorização seguinte, que aconteceu no ano seguinte, na casa ali dos 35%, 34%. E quem aguentou segurar mais, aguentou segurar ali os 2 anos, ele teve um ganho e acabou recuperando, chegando ao patamar ali de 1.300,
R$ 1.350. Quem precisou vender desesperadamente no ciclo de baixa, porque não tinha uma reserva de emergência, investiu todo o dinheiro lá aleatoriamente, ele pode ter o risco de realizar um bom lucro, se for em 2025, mas ele poderia acarretar, eu acho que a grande possibilidade é realizar grande prejuízo. E aí, você conseguiria segurar? Essa é a pergunta mais importante que você precisa fazer. Qual ação eu vou comprar? É o que você deve estar se perguntando, né? Porque o que destrói, o que acaba com o investidor iniciante, não é a ação que ele quer comprar, não é a ação que ele vai escolher necessariamente, é o comportamento. É isso que você precisa ficar atento. É o comportamento que vai determinar, influenciar o sucesso que você vai ter. Se você vendeu desesperadamente porque a ação caiu, aí isso aí acaba te gerando grandes prejuízos e você precisa ter essa visão. É a diferença para quem ganhou ali na casa dos 34%, para quem realizou o prejuízo dos 10,36% na queda do ano 2024. Já o Tesouro Selic, quem estava ali na casa no mais conservador, ficou muito mais tranquilo, acabou ganhando ali seus 11, 12% de resultado líquido e ficou muito mais tranquilo, né? As ações, elas acabam sim rendendo, gerando um rendimento muito maior. Cara, pô, 34% é bem interessante, né? É muito maior do que as outras opções, mas o risco também ele é relativo. Então, a frase que resume aqui o mercado de ações e o mercado de renda variável é: as ações recompensam a paciência, né? Mas punem também o emocional fragilizado. Então você precisa tomar bastante cuidado. A grande vantagem que há pouco a gente sabe é que, ações eles distribuem dividendos, né? É recorrente, não é mensal. Cada empresa tem a sua frequência de distribuição, né? E acontece, é trimestral, semestral, alguns pagam mensal, mas a grande maioria é trimestral e semestral, anual, beleza? O pagamento que essas empresas fazem para os sócios, eles são distribuídos para os acionistas também, e eles, nesse momento ainda, isento de imposto de renda para a pessoa física, beleza? Quando você vende uma ação, digamos que você botou um patrimônio lá, sei lá, há muitos anos, tem aí 50, 20, 30 investido, 30 mil investido, 100 mil investido, você precisa vender. Se você quiser, você pode vender ali R$ 20.000, mesmo que você esteja realizando lucro, você consegue sair com até uma operação no mês de até R$ 20.000, independente se você compra e venda, você consegue realizar e ser livre de imposto de renda, não precisa ser isento, não precisar pagar, entende? Então, para quem quer investir, R$ 1.000, R$ 500, isso significa que é imposto zero ali, no caso de você realizar a operação no mês abaixo de R$ 20.000 ali, fechou? Então tem essa vantagem também. Então tem que ir com estratégia. Então se você tem um valor muito mais alto e você quiser fazer uma retirada lá na frente com o patrimônio que você construiu de ações, você não pode sacar tudo de vez, porque você vai ter que pagar imposto sobre os ganhos. Mas se você saca uma quantia abaixo dos R$ 20.000 realizando lucro, você acaba ficando isento de imposto de renda, que é uma baita vantagem. Tá? Você pode comprar uma ação de cada vez no mercado fracionário, ou você também pode lidar com o lote, que é o lote padrão de 100 unidades. Tudo depende da sua quantidade. Se você vai colocar um valor baixo, o valor é bem tranquilo. Você comprar uma ação, por exemplo, do Banco do Brasil, você pode comprar ali, a depender da cotação, 25, 20, R$ 30, tá? Depende do momento que você está vendo esse vídeo, da realidade dessa ação. Bom, e para quem serve? Ações servem para quem já tem uma reserva de emergência, já está com a vida financeira estruturada. Você precisa ter clareza de que o mercado de renda variável, ações, fundos imobiliários, sofre mudança de preço, variação de preço. E essa variação de preço pode gerar prejuízo. Você precisa ter consciência e aceitar isso, beleza? E para quem tem um horizonte na casa aí dos 5 a 10 anos, pelo menos. Tá? É um investimento com uma perspectiva de mais longo prazo. Você também não pode precisar do dinheiro
no curto prazo. Então você tem que ficar atento a isso também. Antes de comprar, você precisa dar uma pesquisada, você precisa entender, você precisa explorar um pouco mais sobre o assunto, que é o mercado de renda variável, beleza? Ações é o terceiro passo, né? Depois de você ter uma base consolidada nos seus investimentos, seguro, na sua vida financeira, se já tiver em alternativas mais tranquilas, como CDB, Tesouro Selic, aí você passou por fundos imobiliários, já viveu um pouquinho a experiência do mercado de renda variável. O fundo imobiliário, apesar de ser renda variável, a depender do fundo que você compra, a variação de preço também é muito mais baixa. Então você vai ver que o preço ao longo do tempo está mais lateralizado no gráfico, então é bem mais tranquilo em comparação a algumas ações. Mas a pergunta certa não é você se preocupar, o ideal, né? Não é você se preocupar com quem rendeu mais. Não. Você tem que se preocupar e se perguntar qual investimento, qual dessas alternativas eu consigo manter sem ficar desesperado, querendo vender de maneira desesperada. Esse é o ponto principal que você precisa ter. E essa é o questionamento que precisa fazer antes de tomar uma decisão de investimento. Porque um investimento que rendeu 34% tá ótimo, você pode ter dado essa sorte. Mas se tivesse caído 10%, que como aconteceu no ano anterior, no caso das ações, e aí, como é que você estaria com isso? Você conseguiria segurar, você conseguiria manter esse investimento de uma maneira tranquila? Isso que é o ponto importante. Se quem vendeu assustado em 2024 tomou um prejuízo e um ano depois já teria uma diferença considerável, né? E um investimento que só rendeu 11,82 em 2025 não caiu nem um centavo, foi muito mais seguro, foi muito mais tranquilo, e quem colocou dinheiro nessa alternativa conseguiu colocar a cabeça no travesseiro sem estresse, tranquilão aí e dormir, ter boas noites de sono, beleza? Para quem está começando agora e prefere mais a segurança, tem um perfil mais de estabilidade, a resposta é clara. Vai de CDB, com possibilidade ali de resgate parcial a qualquer momento, para te dar mais flexibilidade, ou Tesouro Selic. Ponto, acabou. Você tem duas alternativas, você está dando o primeiro passo, ainda está querendo entender mais sobre o mercado, pode ficar tranquilo que não tem erro. Beleza? E manter esse investimento por mais tempo exposto ao efeito dos juros compostos é a melhor alternativa disparado, não tem discussão. Qual é o jeito certo de tomar uma decisão e investir? O jeito de começar a dar esses primeiros passos. É o que faz a maioria. Esse é o jeito errado. O jeito errado de que a maioria faz vai lá, abre a conta em uma conta corretora, vai lá e vê a lista de fundos imobiliários, ações e tal. Tá pagando bem, tá pagando legal. Coloca dinheiro. Vê ações da Petrobras subindo 34%, pega o dinheiro todo que está na mão e injeta nesse mercado. Fundos imobiliários, vai em ações. Coloca tudo no investimento de renda variável. Na primeira oscilação, como aconteceu lá em 2024, você só colocou dinheiro porque renderia mais. Mas na primeira crise, que ela vai chegar, a única certeza que eu tenho é que o mercado vai ter o seu momento de baixa, vai ter o seu momento de queda, vai ter a crise. E aí vai despencar 5, 10, 15, 20%. E é aí o momento que o investidor iniciante que cometeu esse erro, colocou o dinheiro todo sem ter noção em renda variável, leva grandes prejuízos, beleza? E aí acaba vendendo tudo, vende desesperado, é onde rola o efeito manada e aí gera aquele impacto absurdo, beleza? E prejuízo para todo lado. E aí sai dizendo por aí, depois de uma experiência negativa, que investir não funciona, que investir é ruim, não é bom, né? Esse é o padrão mais previsível do mercado financeiro. E é algo bem comum, talvez você já tenha visto algumas pessoas que já passaram por isso, ou até mesmo você pode ter passado por isso. E acontece porque, você pulou a etapa, a pessoa pulou a etapa, entende? E qual a consequência disso? Quem comprou ações lá em 2024, sem ter uma reserva de emergência, e acabou precisando por acaso do dinheiro, lá no final do ano, mais próximo, ele vendeu no pior momento do ano. Acabou gerando prejuízo, sei lá, R$100,
botou R$ 1.000, no final do ano vendeu, tirou ali um prejuízo considerável, perdeu uma quantia considerável, entende? Oscilação. Isso não é azar, né? Você foi lá e fez uma operação que está fora do seu padrão, né? Sem planejamento, sem uma base consolidada. É uma falta de sequência, a falta da ordem, talvez por falta de visão, né? E a ordem faz total sentido. E a importância de você ter essa base, ter a reserva de emergência, né? Que é o primeiro passo, o primeiro ponto. Investida em CDB, com liquidez diária, o Tesouro Selic, tudo certinho, né? Com possibilidade de resgatar o dinheiro a qualquer momento. Antes de qualquer outra coisa, você precisa ter essa reserva, sei lá, de 3, 6 a 12 meses, a depender da sua realidade, do mercado que você está inserido, beleza? Investido ali em alternativas mais conservadoras. Você não precisa montar tudo antes, né, de investir. Você precisa ter pelo menos uma base inicial, nem que seja um mês do seu custo mensal, para você começar a dar os primeiros passos, tá? E aí você pode começar a investir em paralelo. A partir do momento que você tem pelo menos ali R$ 1.000, R$ 2.000 de reserva, ou o equivalente ali a um mês do seu custo mensal, já é o suficiente para você começar a paralelizar. Mas a reserva é fato que é uma base, é uma alicerce. E no Tesouro Selic hoje na taxa aí dos 14,75, essa reserva não vai ficar parada, né? Ela está gerando bom rendimento ali na casa de 1% ao mês. Isso aí vai permanecer? Não. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo agora aí, ele esteja muito mais baixo, né? O Tesouro Selic, a taxa Selic. Então você não vai estar, você não está esperando para investir, não vai ficar aí de bobeira esperando. Você já está em movimento, já está fazendo suas primeiras operações, beleza? É porque montar reserva em investimentos de renda fixa é relevante, porque aquele rendimento é mais previsível, é mais seguro, é muito mais tranquilo. E por definição, investir tem que te trazer o conforto, né? Tem que ser muito mais tranquilo para você. Investimentos com prazo de médio prazo, com CDB com prazo maior, um Tesouro PCA, como você tem que fazer quando você tiver com a sua reserva financeira formada, com a base financeira sólida, estruturada, entende? Então é importante para você ter essa visibilidade, você ter a clareza, você pode começar a deixar dinheiro, parte do dinheiro em CDB com prazo maior, quando você tiver cumprido essa segunda etapa, que é você ter ali a sua reserva de emergência concluída, beleza? Aí você pode pensar em horizontes diferentes e ir para o Tesouro IPCA, que traz um pouco mais de risco, um nível mais moderado de investimento. Aí ele protege seu dinheiro contra a inflação ao longo do tempo, isso é fato, é um Tesouro IPCA. Então, esse nível aí, com esse nível a gente vai fechando e detalhando nosso vídeo aqui, beleza? Fundos imobiliários é para proporcionar para você renda passiva, aí você pode ter renda passiva, né, com fundos imobiliários, já seria a terceira etapa, né, comprando cotas em fundos imobiliários. Mas para isso, as duas primeiras etapas, que é ter a reserva de emergência e ter o já bem investida. A partir daí tem CDBs alternativos como Tesouro IPCA com prazo médio, aí você sim pode olhar para fundos imobiliários. Mas você precisa estar com essa base formada, conforto garantido, você poder conseguir fazer essa operação muito mais tranquilo, para porque gerar um fluxo de caixa, gerar uma renda mensal livre de imposto de renda, tá? Mas só se você também aceitar, entender e aceitar essa oscilação dos preços, que é natural, tá? E só com o dinheiro que você não vai precisar por pelo menos 2, 3 anos. Então, de tudo que você tem no fundo imobiliário, você tem que colocar a menor quantia, a menor fatia possível, e que é um dinheiro que você não vai precisar dele aí pelos próximos 2, 3 anos. Beleza? No caso de ações é o último caso, é para um horizonte de muito mais longo prazo. Então, depois de tudo, toda aquela base formada, você tendo reserva financeira, você tendo CDBs e Tesouro IPCA de mais médio prazo, aí você pode pensar em colocar o dinheiro em fundos imobiliários para começar a botar o pé na renda variável, sentir como é o movimento da renda variável, para no final, aí sim,
com uma base, com o estômago um pouco mais preparado aí, já lidando com a oscilação do fundo imobiliário, que é muito melhor, é muito menor, quer dizer, e sabendo que o resultado de ações, ele se mede ao longo de em décadas, né? 5, 10 anos ali, já é o suficiente, não é em meses. O horizonte, no caso de ações, não é mensal, tá? Isso é bem importante que você tenha ciência. O jeito errado é você pular etapa, pular a sequência, né? Você querer colocar o dinheiro em um mercado de renda variável, sendo que você não tem a base pronta. Então, a sequência lógica seria você montar a reserva financeira, ter a base estruturada, investir em ativos ali de médio prazo, para depois você entrar em fundos imobiliários, botar o peso em renda variável, sentir como é o drama da renda variável, para depois você ir para ações, por último, né? Um horizonte muito mais longo de tempo, né? E você já consegue dar o seu primeiro passo hoje, né? Qual seria o seu primeiro passo hoje? Então você pode aí abrir, já pega seu celular, pô. Pega seu celular aí, aqui, pega seu celular, abre o banco digital que você tem e faz uma primeira operação, se você não investiu ainda, tá com o dinheiro lá na conta corrente, pô, vai lá, entra aí, procura aí, o CDB, ou até a caixinha do Nubank, ele já investe numa outra alternativa que não é CDB, que é o RDB. O valor agora não é o que importa. O que importa é a ação de você entrar em movimento e colocar, fazer esse investimento. Entendeu? Pô, paga 100% CDI. Esse é o foco. Se tiver abaixo disso, sai fora, né? Aí você nasce com o Nubank ou algum banco digital que você tenha conta, você já consegue agora, nesse exato momento, pegar aí e já colocar R$ 50 lá na caixinha do Nubank. Se você preferir, aí você vai ter que ter uma conta em uma corretora, né? Se você quiser, e aí você pode ir para o Tesouro Selic já, né? É uma alternativa. Só que aí você vai ter que abrir uma conta corretora se você não tiver ainda. Então é um processo um pouquinho mais burocrático, mas você consegue aplicar ali a partir dos R$ 180 ali. De repente, você está aí se perguntando, está com dúvida. Ah, mas 11% no Tesouro é bom, mas as ações rendem 34%. Você pode estar se perguntando, né? Mas eu não estou perdendo dinheiro ficando só nos investimentos mais seguros? Essa dúvida é uma dúvida bem justa, é uma dúvida inteligente, mas a resposta depende do que você quer dizer com perdendo dinheiro. É isso aí, você precisa ter consciência. Porque sim, as ações renderam 3 vezes mais no ano 2025, mas elas também caíram 10% no ano anterior. E como é isso para você? Será que você tem estômago para superar? Por isso que eu estou recomendando, te passando aqui a sequência lógica. Mercado de fundos imobiliários. Se você quer colocar o pé, experimentar os fundos imobiliários ou experimentar renda variável, o mercado de fundos imobiliários é uma alternativa que tem um índice de volatilidade, a oscilação, a variação de preço é bem menor. Então você consegue colocar o pé lá e sentir como é investir no mercado de renda variável, para só depois, com um horizonte de tempo muito maior, com uma base muito mais sólida, você pensar em ações, tá? Você não pode, quem ficou trocando de investimento o tempo inteiro, toda vez que rende, vai para o outro que rende melhor, sai do seguro para comprar ações, depois vende as ações, vai para o seguro, acaba perdendo dinheiro. Historicamente, é fato, os investidores que mais movimentam sua carteira, investidores iniciantes e não são investidores profissionais que mais movimentam a carteira, é fato que teve prejuízo, tá? Então, quem fica nos investimentos seguros 2 anos teve um ganho consistente de 11 ao 12% líquido aproximado, super previsível, sem lidar com oscilação, muito mais tranquilo. A verdade é simples, não existe investimento perfeito que atende e performe em todos os cenários, tá? Então, por isso que é importante você ter a diversificação, você distribuir bem em diferentes ativos, mas como você está dando o primeiro passo, a minha recomendação é começa pelo básico, aí vai subindo o nível, vai criando a base consolidada, você vai subindo o nível de complexidade, e com o tempo, com experiência e conhecimento, seu perfil de risco ele tende a mudar, tá? E para quem está começando, o risco de agir errado por emoção é muito maior do que o risco de render menos, porque está no investimento muito mais baixo,
tá? Quando você tiver uma reserva de emergência consolidada, quando você tiver uma reserva de emergência muito mais tranquila, formada, com a base sólida, com conforto, aí beleza. Aí você vai incrementando o conhecimento e ao longo do prazo, ao longo do tempo, você vai explorando outras alternativas. E aí ações em fundos imobiliários é inevitável, é só uma questão de tempo, tá? Mas eles não são um destino imediato para quem está começando. Não é o ponto de partida. E para finalizar, se você chegou até aqui, pô, você assistiu o conteúdo completo, comparando aí 4 alternativas de investimentos com dados reais, fui mostrando ali na prática o que aconteceu com o mercado, né, mostrando os números, sem ninguém ficar empurrando. Não estou aqui te empurrando produto, ninguém está te empurrando produto financeiro, estou te mostrando as possibilidades e minha recomendação, a sequência lógica aí, o passo a passo, o mapa, o caminho. Beleza? Agora que você sabe, o CDB paga juros para você, protegido aí pelo FGC, você tem uma garantia, tem um seguro, você tem um Tesouro Selic, que é um investimento mais seguro do Brasil, e você consegue dar os primeiros passos a partir ali de R$ 180. Fundos imobiliários pagam uma renda mensal isenta de imposto de renda, que é muito interessante, gera fluxo de caixa, mas com o preço da cota sofre uma oscilação, por se tratar do mercado de renda variável. No caso, as ações podem multiplicar seu patrimônio, gerar ganhos expressivos ao longo do tempo, mas também pode cair 10% aí no único ano, como aconteceu em 2024. Então, a ordem certa, primeiro cria a sua reserva de emergência, faz investimentos mais seguros, bota o pezinho lá, começa a experimentar, entende a dinâmica do mercado, e depois você pensa no mercado de renda variável. Com a Selic, na casa aí dos 14,75 ao ano, pô, é muito mais tranquilo, você ganha um dinheiro com muito mais segurança, muito mais tranquilidade. 1% ao mês nesse cenário é um cenário muito bom, tá? E não é um cenário que vai permanecer por muitos anos, não, por muito tempo, não. Esse é o melhor cenário dos últimos anos para quem quer ganhar dinheiro, multiplicar aí seu patrimônio de uma maneira muito mais conservadora e com menos risco. Beleza? Que está começando. Então, para você que ainda não investe, se ainda está pensando se vai investir, o melhor momento é agora, tá? Cada mês em que passa sem você investir, você já viu que você perde o benefício dos juros compostos e ele não volta mais. E eu vou te mostrar, vou deixar aqui para você um vídeo falando completo, falando sobre juros compostos. E aí você vai entender o efeito da bola de neve, o impacto que os juros compostos têm sobre o seu patrimônio. Tá? Mas só com o tempo. Eu já fiz algumas simulações ali, olhando para o site do Tesouro, para você ter a noção, você já teve uma ideia do impacto aí, beleza? Então vou te deixar um vídeo mais detalhado. Então R$ 1 aí, parado aí no 12 meses, é um dinheiro perdido. R$ 5.000 nem se fala. O primeiro investimento, ele pode ser feito hoje. Você pega seu app, abre lá, pega R$ 50 e coloca na caixinha do Nubank, ou do aplicativo que você usa aí, que já vai render na casa dos 100% CDI de uma maneira muito mais tranquila para você. Então não tem mais desculpa se você ainda não investe. Tá? Com qualquer valor, você já consegue dar esse primeiro passo. E é o objetivo desse canal, justamente esse, te ajudar a investir por conta própria, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero, com confiança e segurança, muito mais tranquilidade e sem depender de terceiros, beleza? E se você quiser ir mais rápido e um acompanhamento, eu tenho um programa de acompanhamento de 8 semanas, né, que se chama Mapa do Progresso Financeiro, que é o nosso treinamento também, tá? E que é um programa de acompanhamento. É um curso, você vai ter aulas gravadas, você vai assistir as aulas gravadas, mas você vai ter a participação em grupo, né, nesse programa de acompanhamento, que é personalizado para esse grupo, por 8 semanas. Então, nesse programa, você vai ter tudo que você precisa para dar os primeiros passos aí no mundo dos investimentos, beleza? Considerando as diversas alternativas, tanto no mercado de renda fixa e em renda variável, a depender do momento. Então, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, pode ser que as inscrições ainda estejam fechadas, né, elas não estejam abertas, então me segue aí nas redes sociais, vai acompanhando, que a qualquer momento eu posso abrir novas inscrições para novas turmas, e aí você já fica por dentro. Bom, é esse conteúdo que eu preparei para você, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa seu like, clica no botão aí, já
Escreve um comentário para mim ou para o próximo tema que você gostaria que eu abordasse. Coloca aí suas dúvidas. Ficou dúvida? Tem alguma sugestão, crítica, ponto que a gente pode trabalhar para melhorar? Você escreve aí, clica no botão do like, beleza? Então é isso e até o próximo.